Agora sim, estamos na linha com o Nando Gross, comentarista da Rádio Guaíba, um profundo conhecedor do estilo Dunga, conhece o Dunga há muitos anos e eu sei, Nando, que você tem uma opinião que, por exemplo, é diferente da minha. Você é favorável, por exemplo, ou era em 2010 a permanência do Dunga, não sei se você é ainda a volta dele. O que é que você pode dizer pra gente da volta do Dunga? Como é que foi o trabalho dele aí no Internacional? O que é que ele andou fazendo nesses últimos 4 anos? Queria muito te ouvir e o telespectador do Esporte Interativo também, Nando. Boa noite. Boa noite, André. Prazer estar falando contigo, com os amigos do Esporte Interativo. Olha, ontem até tive a oportunidade, por acaso, que eu moro a uma quadra do Dunga, a gente é vizinho, nos encontramos, tomamos um chimarrão, coisa de gaúcho, e conversamos um pouco, né, sobre essa nova oportunidade que ele recebe à frente da seleção. A minha opinião em 2010, André, foi essa. Eu achei que o trabalho do Dunga, né, ele foi muito mais questionado pelos conflitos extra-campo, pela postura dele fora de campo, briga com imprensa e coisas assim, do que propriamente um time dentro de campo. O Brasil não era brilhante, mas o Brasil, na rigor, ele se classificou num segundo tempo atípico de um jogo de futebol, onde talvez no primeiro tempo o Brasil pudesse ter feito 3-0, né? Então eu achei naquele momento que o melhor era dar continuidade ao trabalho. Agora eu fui pego de surpresa, né? Eu acho que se a gente for pegar aquela trajetória de clubes, o cara que estava caindo de maduro para ser o técnico, a ver, era o Tite. Mas não é novidade técnico de clube fazer grande performance e não ser chamado. Vamos lembrar o Rubens Minelli nos anos 70, ganhou 75, 76, 77 o Brasileirão, e em 78 Cláudio Coutinho, que tinha 6 meses como treinador, né, acabou sendo o escolhido, né, digamos assim. Então, eu acho que essa questão do Tite é uma escolha muito pessoal, né, que passa aí talvez pelo Dunga já ter conhecimento de seleção, do ambiente da seleção. Eu vejo que a preocupação é muito com isso, né, com como resgatar, como fazer esses caras acreditarem de novo, como os caras quererem jogar na seleção, como não ficar morrendo de medo de uma nova goleada. E talvez esse fato do conhecimento, a experiência do Dunga, a questão do trato dele, na maneira de encarar o futebol, acho que pesou muito isso, né? Acho que não foi muito análise assim da questão da qualidade tática do Tite, o que é melhor, o que é pior, mas pesou muito o estilo Dunga, a forma dele conduzir as coisas. E eu imagino, André, até conversando com ele, a gente nunca sabe uma pessoa imagina que vai fazer algo e de repente ele acaba agindo diferente. Mas o Dunga é um cara que reconhece, né, os excessos no tratamento que ele fez, o que ele tem que mudar, o que ele precisa melhorar, e o que ele até acha que foi injustiçado, que, enfim, que ele até estava certo. Mas, com certeza, a gente vai encontrar um Dunga no trato com as pessoas, eu imagino, mais amadurecido, melhor do que a gente viu naquela primeira passagem dele pela seleção, André. E isso me tranquiliza, porque eu tenho restrições ao futebol que o Brasil apresentava. Era um futebol eficiente, mas eu não gostava da maneira que o Brasil jogava na era Dunga. Mas mais do que isso, me preocupava o mau humor que a seleção tinha na era Dunga. Aquele clima de vingança, aquele clima fechado, ranzinza. O Dunga chegou a rosnar com o Escobar, naquela entrevista coletiva. A gente sabe que eles já resolveram, o Dunga já pediu desculpa, né? Já resolveram, né, Nando? Sim, se encontraram, conversaram, inclusive com a Fátima Bernardes, que se diz que teve um problema e tal. O Dunga sempre negou esse problema e ele, depois da Copa, jantou com a Fátima, com o William Bonner, na casa da Fátima, no Rio de Janeiro. E hoje a Fátima Bernardes defendeu o Dunga no programa dela na Rede Globo de televisão. Agora, sobre o estilo de jogar futebol, ô Nando, e você viu de perto o único trabalho do Dunga nesse intervalo de 4 anos. Você diria pra gente que o Dunga se modernizou, que o Dunga se manteve informado e conectado com o futebol? Ou a gente de novo vai ver a seleção brasileira jogando no contra-ataque daquela mesma forma? O que é que você imagina em termos de futebol e de filosofia de jogo para a seleção com o Dunga? O Dunga é um cara muito, enquanto eu estudar, o Dunga é um cara muito atualizado. O Dunga, falar do último software, não sei o que, de jogadores e tal, que o clube e tal contratou, ele já conhece. Ele implantou isso no Internacional. O Internacional, tecnologicamente, estava muito atrasado em termos de conhecimento de jogadores, né, condições de atletas, tu vê onde é que tem monitoramento de atletas, enfim. O Dunga modernizou isso. O Dunga trabalha muito com dados, com números, né? Ele é um cara que analisa, vai lá, o cara jogou bem pra caramba, sabe? Aí ele vai olhar os números. Pô, mas esse cara jogou bem pra caramba, tocou na bola 200 vezes, não deu uma assistência pra gol.
Não finalizou uma vez em direção ao gol. Qual é a posição que ele joga? É meio atacante? Não me serve. Então, ele é um cara muito detido nisso, né? De números, de planilhas, de resultados. Ele é um cara atualizado. Agora, conceito tático, como é que ele vai jogar, eu acho que vai ter que ver muito com o que... Então, hoje o Brasil tem uma dificuldade, contra a Alemanha ficou visível, do Brasil jogar contra um adversário que é superior. O Brasil está acostumado aos times como o Chile, por exemplo, que era um time até, na minha opinião, melhor que o Brasil, André, mas ficou amedrontado quando jogou contra o Brasil. Sim. A Colômbia foi a mesma coisa, cheia de medo. A Alemanha não. A Alemanha era melhor e não tinha medo. E aí o Brasil não sabia se posicionar de forma humilde, saber jogar compactado, né, saber anular as jogadas da Alemanha. Eu acho que nesse aspecto o Dunga é um cara mais cauteloso nisso. Né? Ele é um cara que ele teria mais cuidados táticos com relação à Alemanha. Eu vejo nele, não vou nem discutir conceito, eu gosto muito do conceito do Tite. O Tite é um cara que gosta de jogar com posse de bola, jogar ele agredindo o adversário. Eu gosto muito do conceito. Mas o Dunga, uma coisa eu não tiro dele. O Dunga é atualizado taticamente, é bem informado, conhece o que está acontecendo e já tem opinião sobre o que ele viu nessa seleção brasileira. Eu acho que, assim, por exemplo, alguns jogadores que eu converso, que eu vejo assim que vão ter dificuldades de voltar a ser chamados, né, que o Dunga teve lá. Marcelo, por exemplo, na lateral esquerda, é um jogador que ficou muito na qualidade técnica que a gente sabe que ele tem, no grande jogador que ele é do Real Madrid, mas não apareceu esse jogador em campo, a humildade de voltar para marcar, de pegar. Alguns jogadores eu acho que vão ter dificuldade pelo momento que o Brasil enfrenta. Mas a gente vai ter novidades, o Dunga está atento aí, essa rapaziada que está no Shakhtar, por exemplo, ele nunca me disse nada, mas eu sei que ele gosta, ele admira muito o Luiz Adriano, que passou pelo Internacional, que joga na Ucrânia, é um jogador que pode ter alguma chance nessa carência de centroavante que tem o Brasil no momento. Mas acho que agora vai ser um futebol pragmático, André. Não vai ter como nós escapar muito, que naquele momento, 2006, era um momento de dificuldade. Tu vai lembrar, depois de Vegas, o Brasil entrou como grande favorito, né? Eram os Galácticos lá quando chegaram na África. Na África do Sul, na Alemanha. Depois daquilo ele assumiu. E ele teve que imprimir um novo modelo. E não é muito diferente agora, a não ser o fato do tsunami, né? Nunca tomamos 7 de ninguém. Pois é. Ninguém tinha feito 7 no Brasil. Tinha que ser a tua Alemanha para nos fazer passar essa vergonha ainda, né? Você que me salvou um dia, depois eu conto essa história. Mas, Nando, só para encerrar... Olha aqui, deixa eu dar um dado sobre o planejamento que ele falou, tá? Primeiro, assim, ele não é um cara deslumbrado com planejamento europeu. Ele trabalhou e morou na Alemanha. A opinião do Dunga sobre a Alemanha é a seguinte: a Alemanha tem um belo planejamento, mas não é de hoje. A Alemanha sempre foi que sempre teve planejamento, e o planejamento não é assim, para fazer a seleção ser boa. O planejamento voltado aos clubes, fortalece os clubes. A Alemanha sempre teve isso. Nos últimos anos que a Alemanha teve, talvez um planejamento de comissão técnica mais bem feito, né? E o Dunga tem opinião, ele acha assim, beleza, planejamento da Alemanha maravilhoso. Agora, se o Higuaín, ou o Messi, ou quem mais, ou o Palácios, 3 chances que teve a Argentina na frente do goleiro, se um daqueles mete pro gol, o que é a Argentina hoje, André? É um país onde o futebol está sucateado, os clubes estão muito mal financeiramente, a Liga está uma esculhambação, a Liga agora, a próxima Liga Argentina vai ter mais de 40 clubes, e a Argentina, por detalhe, não foi campeã do mundo. Então não é só esse negócio que a gente fica imaginando que o técnico da seleção chega, tem que revolucionar o futebol brasileiro, tem que cuidar dos clubes, e o que... Não, ele tem que fazer a seleção jogar bem. Esse é o desafio do Dunga, e não organizar o futebol brasileiro. A meu ver, não cabe isso, nem ao Dunga, nem ao Gilmar Rinaldi. Nando, eu preciso... 30 segundos que eu preciso encerrar, senão vão me tirar do ar. Ele te falou se o Jorginho volta? Ele te falou quem é que vai ser o braço direito dele na seleção? Não quis me falar. Perguntei sobre quem seria, ele não quis me dizer. Perguntei se seria anunciado amanhã, ele disse que ainda não. Segundo ele, amanhã é só ele que será anunciado. Perguntei sobre o Paulo Paixão, que é o cara da confiança, ele disse que quer o Paixão, tentou, mas vai ser muito difícil porque a CBF quer mudar tudo, como já mudou os nomes das pessoas que estavam lá. Então, ele também não está contando com o Paulo Paixão nesse primeiro momento. Nando Gross, muito obrigado pelo papo com a gente, obrigado por me salvar em 2006 na Alemanha, quando os argentinos queriam a minha cabeça. Um grande abraço, Nando! Um abraço, André. Foi um prazer falar contigo, sabe que eu sou teu fã. Eu que sou seu fã, muito obrigado. Nando Gross na disputa de pênalti Argentina e Alemanha, eu torcendo ferozmente pela Alemanha, os argentinos quiseram me pegar na porrada, ele me salvou.